no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Pedro, fica no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Dá um pouquinho mais de fundo musical aqui para mim, por favor. Quem encontrou, diga amém. A palavra diz: vós, porém, sois raça eleita, em algumas traduções, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler com você mais uma vez. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gostaria que você falasse assim comigo: hoje eu vou entender quem eu sou em Cristo. Neste livro de 1 Pedro 2, versículo de número 9, este texto, ele é uma afirmação de Deus para a sua vida. Pedro, ele faz uma afirmação de quem você é em Cristo. Claro que quem nós somos em Cristo não está somente limitado a este texto. A Bíblia, por si só inteira, ela nos diz qual é a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Mas este texto em especial, ele nos dá uma das características de que nós somos em Cristo Jesus. E às vezes o que falta para muitos cristãos é entender de fato quem é em Cristo, quem você é em Jesus. Se eu parasse para sentar com você por 5 minutos e eu te perguntasse se você sabe quem você é em Cristo, qual é o seu propósito de vida, qual é a sua identidade, você saberia me responder? Você não precisa me responder agora, respondo para você. Mas por acaso você saberia me responder qual é a sua identidade em Cristo, quem você é em Cristo Jesus? Em algum momento da sua vida você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida aqui na terra? Por que você existe? Por que você foi gerado? A palavra nos trouxe aqui, a palavra está nos trazendo aqui nessa noite. Deus já vem tratando essa palavra ao meu coração já faz um tempo, onde tem acontecido uma crise de identidade no meio dos cristãos, onde muitos têm se perdido ao não saberem qual é a sua identidade, quem ele é de fato em Cristo Jesus. E uma coisa que todo cristão ele deve ter em seu coração é que nós somos moradores dessa terra, mas a nossa identidade não é daqui. Eu vou repetir para você mais uma vez. O que nós temos que ter todos os dias em nosso coração e entender de uma vez por todas: nós moramos nessa terra, nós somos moradores deste mundo, mas a nossa identidade não é deste lugar. Nós moramos aqui, mas a nossa casa não é deste lugar. Nós moramos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Eu gostaria que você olhasse para aquela pessoa que está do seu lado e você dissesse assim para ela: irmão, nós moramos neste mundo, mas a minha identidade e a sua não é daqui. Irmão, eu estudei boa parte da minha vida no colégio adventista. Então, como é um colégio cristão, que tem muitos pastores, e eles têm uma forma de trabalhar que os pastores das escolas, das igrejas deles não são fixos, sempre estão rodando, sempre estão trocando de cidade, trocando de país.
Em alguns momentos eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estudaram comigo, estudaram na escola, que não são brasileiras. Inclusive um dos meninos que eu tive a oportunidade de conhecer, um deles era argentino, o pai dele era pastor da Argentina e foi transferido aqui para Jacareí. E uma coisa que eu pude perceber convivendo com uma pessoa que não é brasileira, com uma pessoa que não é deste país, é que por mais maior que seja o tempo que ele conviva com o brasileiro, por maior que seja o tempo que ele conviva com a língua portuguesa brasileira, ele não perde o sotaque dele. Por melhor que ele falasse a nossa língua, ele não perdia o seu sotaque. E ele viveu aqui no Brasil por muitos anos, e eu pude perceber que uma pessoa que não é deste país, ainda que ela viva por muito tempo neste país, ela não perde o seu sotaque, ela não perde os seus costumes, ela não perde quem ela é de fato, o país que ela nasceu, qual é a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira nacionalidade. E uma coisa que o Espírito Santo me fez perceber, que o Espírito Santo tratou o meu coração ao me lembrar deste momento da minha vida, quando eu convivi com uma pessoa que não era deste país, ele me fez entender que Mateus, um cristão a sua identidade está firmada no alto, um cristão cuja identidade ele está firmada no céu, a sua forma de falar e a sua forma de viver não será alterada, independente do lugar que ele vive, independente do lugar que ele esteja. Um cristão cuja identidade está de fato firmada em Deus, está de fato firmada no céu, independente do lugar que ele vá, independente das pessoas que ele se aproxime, a sua forma de falar e a sua forma de viver não será mudada, porque a sua identidade está cravada em sua vida. Eu pertenço ao céu, a minha identidade está firmada em Deus. Irmão, o Espírito Santo me fez perceber que, por mais que uma pessoa ela viva longe do seu país natal, o seu sotaque não muda, a sua forma de viver não muda, os seus costumes não mudam, e por mais que um crente ele esteja morando longe da sua verdadeira casa, que é o céu, a sua forma de viver não deve ser igual deste mundo, a sua forma de falar não deve ser igual deste mundo, a sua forma de se vestir, de vivenciar, não deve ser igual deste mundo, porque você possui uma identidade em Cristo. Irmão, uma coisa que Pedro, ao tratar aqui neste texto, nós vamos ver, se nós compararmos com o Êxodo, capítulo número 19, a descrição é muito parecida com o que Deus falou para o povo de Israel lá atrás. E Pedro fala algo muito parecido para nós aqui nessa noite, através dessa palavra, de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Cristo. E nós vamos perceber que olhar para a história de Israel foi um povo desobediente muitas vezes, Israel foi um povo rebelde muitas vezes. E até que chegou uma hora que eles ignoraram diversas vezes sempre o que Deus pedia para eles. Nós vamos perceber que hoje nós somos o povo de Deus, não que Israel não seja mais, não estou dizendo isso. Só que um dia Deus fez essa promessa lá atrás para aquele povo, e aquele povo não deu ouvido para essa promessa. Aquele povo não deu ouvido para o que Deus tinha falado para eles lá atrás, porque Deus estava falando para Israel, vocês não devem ser como os países pagãos estão sendo, vocês devem ser diferentes, vocês não devem ser influenciados, vocês devem influenciar. Então, onde através dessa palavra Deus mostra para nós que nós éramos um povo perdido, nós éramos um povo escravo, mas por intermédio de Cristo, de sua morte redentora na cruz do Calvário, nós somos feitos geração eleita. Irmão, nós temos que entender uma coisa, que Cristo, a partir de Cristo, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. E Cristo, Ele é o cabeça da geração eleita.
que foi eleito antes da fundação do mundo, e para nós fazermos parte dessa geração eleita, eu e você devemos ser gerados novamente em Cristo. O que eu estou dizendo para você é que para você ser de fato geração eleita, você deve nascer de novo em Cristo Jesus. Porque essa identidade, essa afirmação que Pedro fala, não é para quem não está em Cristo, mas é para quem está firmado em Cristo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, são para aqueles que estão em Cristo. O que eu vim trazer para você aqui nessa noite não é qual é a sua identidade para a vida, não, qual é a sua identidade em Cristo. Então, quando nós somos gerados, quando nós nascemos de novo em Cristo, quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa alma, nós passamos a fazer parte dessa geração que Pedro ensina, geração eleita. Irmão, Deus não escolheu Israel porque era um grande povo ou possuía uma característica especial, mas porque amava Israel. E Deus nos escolheu por causa do seu amor e da sua graça. Deus não nos escolheu, Deus não nos tornou geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva, filho amado, porque existe algo especial em nós. Não, é porque Ele nos amou e isso foi graça. Porque, irmão, o próprio Jesus fala em João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmão, antes de você pensar em escolher a Cristo, Ele já havia escolhido você. Antes de você pensar em amar a Cristo, Ele já te amava. Irmão, antes de você pensar em nascer, antes de você ser gerado, Jesus já te amava, Jesus já havia escolhido você. É por isso que nós temos que entender uma coisa, que não é nada e nunca será sobre nós, sobre o que nós merecemos, sobre o que nós podemos, será sempre sobre Cristo, sempre o amor e a graça dele sobre a minha e a sua vida. E quando Pedro, ele diz que nós somos sacerdócio real, nós somos o que, na verdade, antigamente, no Antigo Testamento, o povo não possuía. No Antigo Testamento, o povo não tinha o acesso a Deus que eu e você temos hoje. Antigamente, para eles terem acesso a Deus, eles precisavam do sacerdote. E o sacerdote então buscava a presença de Deus. Ao entrar no tabernáculo, somente o sacerdote poderia ter acesso ao Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar, o sacerdote ele entrava na presença de Deus. Mas somente o sacerdote, não era qualquer um, somente o sacerdote poderia fazer isso. Então o povo precisava sempre de alguém, precisava sempre por intermédio de uma pessoa para ter acesso à presença de Deus. Irmão, nós vamos ver que eles no Antigo Testamento, eles precisavam de alguém. Só que hoje a palavra diz para mim e para você, você é o sacerdócio real. O acesso que antes aquele povo não tinha, hoje eu e você, por intermédio de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Irmão, o que aquele povo não tinha antes, eles não tinham acesso à presença de Deus, a não ser pelo meio, por intermédio do sacerdote. Hoje eu e você, nós somos o sacerdócio real. Hoje, irmão, basta nós fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos ao nosso Pai em secreto. Eu pergunto para você, mas você não precisa me responder, mas quantas vezes na semana você fecha a porta do seu quarto e ora ao teu Pai em secreto? Quantas vezes na semana, irmão, você tira alguns minutos do seu dia para você ter acesso à presença de Deus?
Quantas vezes na semana você tira alguns minutos do seu dia para falar com Deus? Irmão, hoje eu e você, nós temos acesso livre ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos que alguém vá e faça por nós. Hoje eu e você, nós podemos fazer isso. Só que quantas vezes, irmão, quantos dias na semana você tira esse tempo precioso que é estar na presença de Deus? E nós vemos que uma das coisas que nós aprendemos, que além no Antigo Testamento, aquele povo precisarem de um sacerdote, eles também, de uma forma de adorar a Deus, eles precisavam oferecer animais, sacrificar animal de uma forma de adorar a Deus, oferecer um sacrifício a Deus. Só que, irmão, hoje não é mais assim. Romanos 12, versículo de número 1, apóstolo Paulo fala: você é o sacrifício vivo. Acho que você não entendeu. Irmão, hoje eu e você não precisamos mais pegar animal, sacrificar um animal para de alguma forma tentar agradar a Deus. Não, irmão, Deus fala através de Romanos 12, Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. A sua vida é o sacrifício vivo. A forma de agradar a Deus hoje, irmão, não é oferecendo um animal. A forma de agradar a Deus hoje é nas suas atitudes, é no seu comportamento, é na sua forma de viver, é naquilo que você fala, é naquilo que você ouve, é naquilo que você faz. Irmão, hoje você é o sacrifício vivo para Deus. A sua vida hoje é o sacrifício vivo ao Senhor. Só que, irmão, eu faço uma pergunta para você e você não precisa me responder. Esse sacrifício tem agradado a Deus? A sua vida como um sacrifício a Deus, ela tem agradado ao coração de Deus? Porque, irmão, Pedro, ao fazer essas afirmações sobre quem nós somos, ele mostra que nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos uma identidade no Senhor Jesus. E Deus, Ele desejava que Israel assumisse a sua identidade de ser uma nação que seria uma influência espiritual, mas Israel falhou. Eles permitiram que a idolatria tomasse conta, eles permitiram que a idolatria entrasse. Irmão, e ao invés deles serem boas influências para as nações pagãs, eles foram influenciados. Jovem, você como um sacerdócio real, você tem o dever de manter a sua separação do mundo. Um sacerdote, ele deveria ser separado. E você tem o dever de se manter separado do mundo. E quando eu falo para você, se separado do mundo não significa se isolar das pessoas. Não estou dizendo para você se isolar do mundo, porque o mundo, irmão, ele precisa da nossa influência e do nosso testemunho de vida. Só que nós não devemos permitir que o mundo nos contamine nem nos transforme. Irmão, até porque a separação, ela não é um isolamento, ela é um contato sem contaminação. Não é porque você vive no mundo que você tem que ser levado pelas coisas do mundo. Daniel viveu na Babilônia, mas ele não se misturou com aquilo que tinha na Babilônia. Daniel viveu na Babilônia, mas ele não comeu dos manjares da Babilônia. Nós vivemos num mundo, irmão, que a palavra diz que jaz do maligno. Nós vivemos num mundo que a palavra diz jaz do maligno. Mas é possível viver nesse mundo e não se contaminar com as coisas deste mundo. Irmão, como um sacerdócio real de Cristo, nós não devemos ser influenciados, nós devemos influenciar. Eu costumo dizer que nós somos a Bíblia falada. Muitas pessoas, como vivem num mundo de trevas, às vezes elas não têm dimensão do que é Cristo, do que é Jesus.
elas não sabem qual é a verdade. Elas não têm acesso, às vezes, à palavra que eu e você temos. Então eu costumo dizer que eu e você somos a Bíblia falada para aquela pessoa que não tem acesso a Cristo. Eu costumo dizer que eu e você, nós somos a Bíblia falada, nós somos o testemunho de vida para aquelas pessoas que estão perdidas neste mundo de trevas. Irmão, em Colossenses, capítulo de número 4, versículos 5 e 6, diz que nós devemos se portar com sabedoria para os que são de fora. E diz: aproveitai as oportunidades, que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Colossenses 4, versículos 5 e 6, diz: se portar com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Irmão, quando você se torna cristão, quando você é um cristão, em nenhum momento a Bíblia diz para você virar a cara para as pessoas que estão no mundo. Mas a Bíblia te ensina a não viver como eles vivem. Mas em nenhum momento diz para você que você não deve falar com algum amigo seu que está no mundo, que você não deve ter algum contato. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Só que, irmão, olha o que a palavra diz para mim e para você em Colossenses: se porte com sabedoria com os que são de fora, aproveite as oportunidades. Eu pergunto para você, você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá? Quando você está com um amigo seu que está no mundo, de falar da verdade de Cristo para ele? Quando você está com algum amigo seu, algum amigo ou até mesmo algum familiar, os seus pais, ou o seu irmão, a sua irmã, quando você está com alguém que é de fora, que não é da igreja, que não é cristão, você tem aproveitado a oportunidade de falar do amor de Cristo? Colossenses continua dizendo que a palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Qual é uma das missões que Cristo dá para nós? Ser sal e luz nessa terra. O mundo, irmão, se depender do mundo, é claro que para eles seria muito melhor se a nossa missão fosse ser caramelo. Quando você coloca na boca, o que é melhor, o sal ou o caramelo? Quando você coloca na boca, o que é melhor, o sal ou o caramelo? Exatamente. E a nossa missão não é ser caramelo, irmão. Não é trazer aquilo que as pessoas querem que a gente traga. A nossa missão é justamente ao contrário. A nossa missão é justamente o oposto, é ser sal. Ainda que as pessoas não gostem, ainda que as pessoas não queiram, essa é a nossa missão. A palavra diz que a nossa palavra, aquilo que nós falamos, deve ser agradável e sempre temperada com um pouco de sal. Quando você conversa com alguém que não está na igreja, quando aquilo que você fala para aquela pessoa que não está na igreja sempre deve ser agradável. E sempre, sempre, nas palavras que você fala, deve ter um pouco de sal. As palavras que você fala, aquilo que você conversa, nunca deve ser igual com aquilo que aquela pessoa está falando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite as oportunidades que Cristo te dá de falar do amor dele para quem não tem acesso a esse amor ainda. Aproveite as oportunidades que Cristo te dá. Cada vez que você se encontra com essa pessoa que você sabe que está longe dos caminhos do Senhor, toda vez que você se encontra, é uma oportunidade que Cristo te dá de falar do amor dele. E quantas oportunidades você deixou escapar? Porque você teve vergonha, porque você teve medo, porque você ficou preocupado com o que essa pessoa ela ia pensar de você.
Só que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te encorajar e ter o entendimento, aquele que é firmado em Cristo, aquele que possui uma identidade em Cristo, aquele que sabe quem ele é, para o que ele foi chamado, qual é o seu propósito de vida. Ele entende que ele deve ser sal e luz nessa terra, ponto final. Ele não deve ser tomado pelo medo, ele não deve ser tomado pela insegurança, ele não deve ser tomado pela incerteza, mas ele deve ser tomado pelo espírito de ousadia, de coragem, de falar do amor de Cristo. Irmão, e o grande problema é que às vezes as pessoas confundem que o problema não é você estar com alguém que não é da igreja, uma pessoa que não é cristã. Esse não é o problema. O grande problema é você estar perto da pessoa e se esquecer quem você é em Cristo. O grande problema, irmão, não é você estar perto, não é você ter uma amizade com uma pessoa que não está na igreja, uma pessoa que está no mundo. Não, esse não é o problema. O grande problema é você ser influenciado por essa pessoa, ao invés de você ser influenciador. Irmão, Cristo está nos trazendo hoje, através dessa palavra, que eu e você, nós temos uma identidade, e nós não devemos abrir mão de quem nós somos em Cristo Jesus. Olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, não abra mão de quem você é em Cristo Jesus. Irmão, a nossa identidade, ela é sobre quem eu e você somos de fato. A nossa identidade, ela não deve estar firmada na identidade humana, mas sim em Cristo e a sua palavra. Pastor, como eu faço para eu saber quem eu sou de verdade? Está no seu colo, irmão, a palavra de Deus. Se você não ler a palavra, se você não ter momentos da leitura da palavra na sua vida, irmão, você nunca vai saber quem você é. Porque, irmão, um cristão sem Bíblia, ele é um cristão sem espelho. Porque a Bíblia, para nós, ela é como um espelho. A Bíblia, ela mostra quem você é, mas ela mostra também quem você deve se tornar. Eu vou repetir para você mais uma vez, irmão, a Bíblia nas nossas vidas, ela é o espelho. Quando nós olhamos para a palavra, nós enxergamos através dela quem nós somos, quem nós temos sido e quem nós devemos ser em Cristo Jesus. Irmão, quando você entende quem você é em Cristo, qual é a sua identidade, qual é o seu valor nele, de fato, quem você é, para o que você foi chamado, você para de aceitar qualquer coisa para a sua vida. Quando você compreende de fato qual é o seu valor em Deus, quando você compreende de fato qual é o seu valor em Cristo, você para de aceitar as migalhas que o mundo te oferece. Irmão, a partir do momento que você entender de verdade que você serve a um Deus que não mediu esforços para entregar a sua própria vida por você, que você serve um Deus que é o Deus da abundância, você vai parar de aceitar as migalhas que o mundo te oferece. Você vai parar de aceitar as migalhas que muitas vezes as pessoas te oferecem. Irmão, quantas pessoas não têm sido refém de migalhas que o mundo oferece, de migalhas que as pessoas oferecem? Irmão, você precisa aprender a entender qual é o seu real valor em Cristo. Enquanto você continuar atrás de migalhas, enquanto você continuar buscando migalhas, você não vai entender de fato que existe um Deus de abundância para liberar sobre a sua vida. Irmão, a partir do momento que você aprender a se valorizar e parar de ficar correndo atrás de migalha, parar de ficar se desvalorizando por causa de pessoas, por causa de relacionamentos, por causa de amizades, por causa de namoros, a partir do momento que você parar
de se desvalorizar e entender qual é o seu valor real em Cristo Jesus, qual é o seu valor, Jesus vai começar a liberar o abundante e o extraordinário dele sobre a sua vida. Irmão, tem muitas pessoas que, como eu disse, têm sido reféns dessas migalhas. Aprenderam a viver com essas migalhas que o mundo oferece, que Satanás oferece. Só que, irmão, Deus não tem migalhas para os seus filhos. Deus tem sempre o melhor dele para a sua vida. Irmão, não é à toa que Deus te chama de propriedade exclusiva dele. A partir do momento que você entender quem você é em Cristo, que você é propriedade exclusiva de Deus, irmão, propriedade exclusiva não é qualquer pessoa que tem acesso. Propriedade exclusiva não é qualquer um que pode entrar. Irmão, quando você entender isso de uma vez por todas, que você é propriedade exclusiva, você vai entender que não é qualquer um que pode caminhar com você. Porque só tem acesso à propriedade exclusiva se o dono permitir entrar. É por isso que quando você se torna uma nova criatura em Cristo, você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Alguns relacionamentos são rompidos, algumas amizades são rompidas, alguns ciclos são quebrados da sua vida, porque Deus começa a olhar para você e diz: propriedade exclusiva minha. Não é qualquer um que vai ter acesso a você, não é qualquer um que vai caminhar com você, não é qualquer um que vai se relacionar com você. Irmão, entenda uma coisa: propriedade exclusiva só entra quem tem acesso do dono, só vai ter acesso à sua vida quem buscar a Deus primeiramente, só vai ter acesso ao seu coração quem primeiro buscar a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Irmão, para uma pessoa se achegar em você, primeiro ela vai ter que buscar a Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: isso não serve somente para os rapazes, mas serve também para as meninas, que diz assim, não lembro se foi Spurgeon, eu não lembro quem que foi, mas a frase ela dizia o seguinte, que para um homem encontrar uma mulher de Deus, ela deve estar tão escondida em Deus, que primeiramente para ele encontrar essa mulher, primeiro ele precisa buscar a Deus. Isso serve para todos, homem e mulher, que primeiramente, irmão, para uma pessoa ela se achegar em você, a partir do momento que você se torna propriedade exclusiva de Deus, filho amado de Deus, irmão, não é qualquer um que Deus vai deixar se aproximar de você. Quando Deus olha, esse é a ameaça para o meu filho, esse vai trazer consequências para o meu filho, então ele não deixa se aproximar de você. Irmão, quantas vezes na sua vida o seu pai ou a sua mãe não olharam para você e disseram: filho, essa pessoa não é boa companhia para você, essa pessoa eu não acho legal você andar com ela. E muitas vezes, irmão, pai e mãe nem sabem de tudo, mas o pouco que eles olham, o pouco que eles enxergam, eles já sabem muito. Quantas vezes eles já me falaram para você um dia, quantas vezes meus pais já não me falaram um dia: Mateus, essa pessoa não é bênção para a sua vida. Mateus, essa pessoa, eu acho melhor você não andar com ela. E quando eles falavam de andar, não é sobre virar a cara, mas ela não é uma boa companhia para você vivenciar a sua vida. Agora vamos falar de Deus, que sabe de todas as coisas,
que enxerga todas as coisas, que ouve todas as conversas, que sabe de todas as intenções dos corações. Quando ele olha, irmão, uma pessoa que tenta se aproximar de você e ele percebe que essa pessoa não é boa companhia para você, ele não vai deixar se aproximar, porque, irmão, ele não quer que se aproxime da propriedade exclusiva dele. Pessoas com más intenções, pessoas que vão te afastar dos caminhos de Deus. É por isso que, irmão, não é qualquer um que está preparado para caminhar com você. Não é qualquer um que está caminhando, não é qualquer um que está preparado para fazer parte da tua história. Porque propriedade exclusiva de Deus só entra quem tem acesso do dono. Só entra quem tem acesso do Pai. Irmão, e a nossa juventude, a nossa geração, ela tem sido bombardeada com algumas verdades que não são verdades, sobre quem nós somos e quem nós devemos ser. A nossa juventude, a nossa geração tem sido bombardeada com algumas verdades que não são verdades. Na verdade, essas verdades, elas não passam de engano, porque o engano nada mais é do que a verdade. Na verdade, o engano nada mais é do que a mentira disfarçada de verdade, o errado disfarçado de certo. Então, a nossa geração, ela tem sido bombardeada com essas falsas verdades, que na verdade são mentiras de Satanás, sobre o que um jovem deve ser para ser feliz, sobre como um jovem deve viver para de fato alcançar a felicidade, ou para ser notado, ou para ser bem visto, ou para ser rodeado de pessoas. Irmão, o mundo, ele tem tentado incansavelmente, de certa forma, contaminar o coração da nossa juventude sobre quem de fato ela deve ser. Só que eu venho dizer aqui para você nessa noite que a nossa identidade, ela não deve ser baseada naquilo que o mundo diz que você tem que ser. A sua identidade, ela deve estar firmada no céu. A sua identidade, ela deve estar firmada em Cristo. Irmão, a qualquer momento, o que hoje pode ser bom, amanhã não é mais. Hoje, o que serve, amanhã pode não servir mais. O mundo funciona assim. Hoje presta, amanhã não presta mais. Hoje serve, amanhã não serve mais. O mundo, ele prega que as pessoas, elas são descartáveis. As pessoas, elas são objetos. O mundo prega que as pessoas são esses objetos, mas na verdade, eles pregam de uma forma disfarçada, para que de fato essa geração, a nossa juventude, as pessoas não percebam pelo caminho que ela está indo. Irmão, é por isso que a nossa identidade nunca deve estar firmada naquilo que é temporal, mas a nossa identidade, ela deve estar firmada naquilo que é eterno. Eu vou repetir para você mais uma vez. A nossa identidade, ela não deve estar firmada naquilo que é temporal. A nossa identidade deve estar firmada naquilo que é eterno. Colossenses capítulo de número 3, versículo de 1 ao 4 diz que aqueles que ressuscitaram em Cristo devem procurar as coisas que são do alto. Os seus pensamentos devem ser mantidos nas coisas do alto e não nas terrenas. É por isso que eu falo para você, irmão, a sua identidade não deve ser firmada num mundo que é temporal, num mundo que tudo é passageiro, num mundo que tudo passa, num mundo que os valores passam, num mundo que os princípios passam, num mundo, irmão, que tudo tem passado, tudo tem sido descartável, tudo tem virado objeto. Hoje o que serve, amanhã pode não
servir mais. Hoje o que presta, amanhã não presta mais. Hoje os valores estão sendo invertidos, os princípios estão sendo negociados neste mundo, mas aquilo que é eterno, ou seja, não muda. O tempo passa, mas vai se manter. O tempo passa, mas não vai mudar. Irmão, nós temos que aprender uma coisa: as coisas do céu não mudam, a palavra não muda, Cristo não muda. É por isso que muitas pessoas têm tido crise de identidade, porque o que tem acontecido, o mundo tem mudado. Hoje ela tem sido uma coisa, daqui a pouco amanhã ela vai ter que ser outra, daqui a pouco amanhã ela vai ter que tomar outra personalidade. Em todo o tempo as pessoas têm tido que mudar as suas personalidades, mudar os seus gostos, mudar a sua forma de viver, mudar os seus princípios, mudar os seus valores para se adequar ao tempo do mundo. Irmão, nesse mundo tudo é temporal, tudo é passageiro, tudo passa. É por isso que a nossa identidade não deve estar firmada naquilo que é temporal. A nossa identidade deve estar firmada naquilo que é eterno, que é o céu, que é Cristo Jesus. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa: nós vivemos num mundo que é valorizado muito mais o corpo que você possui. Nós vivemos num mundo que é valorizado a sexualização, onde tem se pregado, onde tem se mostrado cada vez mais que as pessoas têm se tornado descartáveis, as pessoas têm se tornado objetos. Só que, irmão, Cristo está dizendo através da sua palavra que nessa noite você não é um objeto, você é geração eleita, você é nação santa, você é separado, você é propriedade exclusiva. Irmão, e uma pessoa sem identidade, o que muito tem hoje, irmão, não só no mundo, mas também dentro da igreja, é pessoas com crise de identidade. Ela não sabe quem ela é de fato. Cada dia, cada hora ela é uma coisa, cada dia ela é uma coisa. Uma hora ela é crente de verdade e amanhã ela já não é mais. Uma hora ela é assim e amanhã depois ela não é mais. O que mais tem hoje são pessoas com crise de identidade. E uma pessoa com crise de identidade, irmão, uma pessoa que não sabe quem ela é de verdade, uma pessoa que não sabe qual é a sua identidade, se torna presa fácil para o inimigo. Eu vou te explicar por quê. Irmão, quando você sai na rua, todos vocês sabem que devem sair com identidade, certo? Quando você sai na rua, se você sair sem a sua identidade, sem o seu documento, sem seu RG, sua habilitação, e você for abordado por um policial, e esse policial te abordar, pedir a sua documentação, e você não estiver com esse documento, você é levado para a delegacia, porque eles precisam saber quem você é. Então você acaba sendo preso por um momento, porque você não possui identidade. Irmão, e é assim o que acontece com muitas pessoas que não possuem a sua identidade em Cristo. Porque uma pessoa cuja identidade ela está firmada em Cristo, o diabo jamais vai conseguir te enganar. Quando você sabe quem você é de verdade em Cristo, quando você sabe, você tem um entendimento de quem você é em Cristo Jesus, ainda que o diabo tente jogar o que você foi no passado na sua cara, isso não vai te afetar, porque você sabe quem você é hoje. Ainda que o diabo tente jogar na sua cara coisas que você fez no passado, você sabe que hoje, irmão, você é uma nova criatura. Você é nascido de Cristo, você é nascido de Deus, você é geração eleita. Então o que ficou no passado, ficou no passado. Então quando você possui uma identidade forjada em Cristo, ainda que o diabo tente usar mentiras para te enganar, ainda que o diabo tente usar pessoas para te manipular, não vai funcionar, porque você sabe quem você é e você não abre mão disso. Uma pessoa que tem a sua identidade firmada em Cristo, uma pessoa que tem a sua identidade firmada em Deus, ela não abre mão dos seus princípios, ela não abre mão dos seus valores, ainda que viva em um mundo onde os valores estão sendo invertidos e os princípios estão sendo negociados.
uma pessoa cuja identidade está firmada em Cristo, ela não abre mão dos seus princípios, ela não abre mão dos seus valores, ela não abre mão de ser quem ela é em Cristo. Eu ouvi uma frase hoje que diz mais ou menos assim, que quando uma pessoa ela conhece de fato Deus que a resgatou, ela nunca mais vai desejar ser quem ela foi. Uma pessoa que sabe de fato quem é o Deus que a resgatou, ela nunca mais vai desejar ser a pessoa que ela foi um dia. Irmão, quando você conhece de fato quem é Cristo e qual é a sua identidade nele, quem você se tornou nele, quem você era, irmão, você nunca mais vai desejar ser quem você era. Porque o desejo com todas as forças do seu coração é ser o que Cristo tem feito na sua vida e Ele ainda vai fazer. Irmão, uma identidade forjada em Cristo, porque a nossa identidade humana, o nosso documento, ele comprova quem nós somos. O policial pede sua identidade, você mostra, e ele vê quem você é de verdade. Às vezes você pode dizer que é uma pessoa, mas a sua identidade não está ali para comprovar. Então uma identidade, ela comprova quem você é de fato. E uma pessoa que a sua identidade ela é forjada em Cristo, uma identidade forjada em Cristo, ela é capaz de comprovar quem você é de fato. Irmão, ainda que o diabo diga para você que você não é filho de Deus, a sua identidade está dizendo, filho de Deus, nascido de Cristo. Irmão, ainda que o diabo ele diga para você que você não vale nada, na sua identidade está dizendo, filho amado de Cristo, comprado por um preço de sangue na cruz do Calvário. Irmão, ainda que o diabo ele olhe para você e diga que para você ser valorizado ou para você ser valorizada, você precisa expor o seu corpo para chamar a atenção. A Bíblia diz para você, guarde o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Irmão, a sua identidade em Cristo, ela não está relacionada ao que você tem ou ao que você faz. A sua identidade em Cristo não é sobre o que as pessoas dizem ao seu respeito. Porque, irmão, Deus, Ele nunca precisou da opinião das pessoas para realizar algo na vida de alguém. Até porque se Ele fosse ouvir a opinião das pessoas, Davi não seria rei, Paulo não seria apóstolo, e inclusive a mulher do fluxo de sangue não seria livre, porque para as pessoas ela era amaldiçoada. Irmão, Cristo nunca precisou da opinião de ninguém para realizar algo na vida de alguém. Então Deus não precisa da opinião das pessoas ao seu respeito para que Ele faça alguma coisa sobre a sua vida. Eu aprendi isso no meu ministério, que Deus nunca precisou da opinião das pessoas para que Ele fizesse algo em minha vida. No começo de meu ministério, eu lutei contra o meu próprio eu, lutei contra os meus próprios medos, as minhas próprias inseguranças, mas eu lutei também com a opinião de pessoas. Eu demorei para entender que Deus nunca precisou da opinião das pessoas para eu estar aqui. Porque eu tive que lidar, irmão, por anos, não foram dias, foram anos, que eu só estava onde eu estava porque eu era filho do apóstolo. Eu só estava onde eu estava porque de fato eu era filho do apóstolo. Então talvez eu tivesse sido privilegiado por isso. Só que até um dia, irmão, que Deus me fez entender que se eu estou onde eu estou, não é porque Deus consultou alguém antes de me colocar, é porque Ele viu algo em minha vida. E assim eu digo para você, irmão, às vezes você tem lutado até hoje com a opinião de pessoas ao seu respeito.
mas eu vim hoje para dizer por experiência própria: Deus nunca dependeu de ninguém para fazer algo na vida de alguém. Deus não depende de ninguém para fazer algo sobre a sua vida. Deus não depende da opinião das pessoas. Deus não depende do que as pessoas pensam a seu respeito. Deus não depende do que as pessoas vão falar. Deus não depende do que as pessoas vão achar. Irmão, se Deus tiver que realizar sobre a sua vida, Ele vai realizar. As pessoas falando ou não falando, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, vão ter que engolir do mesmo jeito e acabou. Irmão, a nossa identidade em Cristo, ela está baseada no que Cristo pensa ao nosso respeito. E sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós damos opinião mais para os de fora, que não faria nada por nós, do que a voz daquele que morreu por mim e por você. Às vezes, irmão, nós damos opinião mais para as pessoas de fora, o que as pessoas de fora pensam ao nosso respeito, que não faria nada por mim e por você, do que ouvir a voz daquele que foi capaz de entregar a sua própria vida por amor a mim e a você. Irmão, eu posso ser bem sincero, nunca foi tão fácil decidir a quem ouvir. Nunca foi tão fácil, irmão, decidir quem nós devemos ouvir. Ouvir a voz de alguém que não faria nada por você, ou ouvir a voz daquele que foi capaz de entregar a sua própria vida por amor à sua vida. Irmão, algumas vezes, eu sei que você já deve ter ouvido essa frase, ou você deve ter ouvido conversas desse tipo. Porque quando uma pessoa, ela entende a sua identidade em Cristo, quem ela é, para o que ela foi chamada, qual é o seu propósito, e entende principalmente o seu valor em Cristo. Irmão, quantas vezes eu já não ouvi conversas, já não ouvi pessoas falando, não só perto de mim, mas já vi em rede social, que antes de namorar, é melhor beijar primeiro, porque vai que a pessoa não beija bem. Ou antes de casar, é melhor se relacionar primeiro, ou ter relações, porque vai que depois que casa não dá certo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Homens, entendam, mulheres, entendam. Ser humano não é um carro para você fazer test drive para ver se vale a pena ou não. Ser humano não é um objeto que você faz o test drive, vê se vale a pena, vê se é bom e você adquire esse objeto. Nós temos que aprender em Cristo que todos em Cristo têm um valor. E quantas vezes, irmão, eu já não ouvi esse tipo de conversa: eu preciso beijar antes, porque se eu não beijar antes, vai que depois é ruim, a pessoa não beija bem, então quer dizer, irmão, que você está limitando uma pessoa ao que ela pode proporcionar para você, ao te satisfazer. Você está limitando uma pessoa em ser um objeto de satisfação. Irmão, a palavra diz em Efésios, se não me engano, capítulo de número 5, para os homens, que um homem, ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, irmão, se você não está disposto a ser assim com a pessoa que você pretende se relacionar, então não se relacione. Mulheres, em Provérbios diz que a mulher virtuosa, ela tem o seu valor que excede ao valor de rubis. Mulheres, vocês precisam aprender a se valorizarem e não aceitar qualquer migalhas. Homens, vocês precisam aprender a se valorizar e não aceitar qualquer coisa, porque Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para vocês: você é geração eleita, você é nação santa, separada, você é propriedade exclusiva, você é filho amado, você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Então você está proibido de aceitar menos do que isso. Irmão, a grande artimanha do inimigo é colocar no coração das pessoas que, se de fato ela é filho de Deus. É só olhar para a palavra em Mateus capítulo de número 4, quando Jesus ele foi tentado no deserto pelo diabo.
Jesus ele foi tentado 3 vezes pelo diabo, e nas 3 vezes que Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi abordado pelo diabo assim: se tu és mesmo filho de Deus, transforme esta pedra em pão. O que o diabo sempre quis fazer para tentar enganar a Cristo e tentar conquistá-lo era colocar em xeque primeiro que de fato ele era filho de Deus. Irmão, quando Cristo veio à terra, durante seu ministério, 2 coisas que Jesus fez questão de deixar claro: a sua identidade e o que ele veio fazer aqui. Jesus ele sempre deixou claro: eu sou filho de Deus, e eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai, ponto. Jesus nunca teve dúvidas de qual era a sua identidade, de qual era o seu propósito aqui na terra. O diabo tentou colocar em dúvida se tu és filho de Deus, e quantas vezes o diabo, irmão, ele lança pensamentos no seu coração, ele lança pensamentos na sua mente, tentando te fazer pensar que você não é filho de Deus, que você não é amado, que você não é amado por Deus, que Deus não tem visto o seu choro, Deus não tem visto as tuas lágrimas, Deus não tem visto o que você tem enfrentado. Irmão, Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, as pessoas olharam para ele e falaram: se você é filho de Deus, se você é o rei, então desça dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Irmão, Jesus ele foi tentado. Jesus, ele teve que enxergar as pessoas para o qual ele veio, olhar para ele e dizer se você é de fato filho de Deus. Quantas vezes, irmão, o diabo não usa situações, o diabo não usa momentos, o diabo não usa pessoas para olhar para você e dizer: o que tem adiantado você levar uma vida na igreja, você viver uma vida com Cristo, mas a sua vida não muda? Olha tudo que você tem enfrentado, olha tudo que você tem passado, olha tudo que você tem vivido. Deus não te ama, Deus não tem visto a sua oração. Só que, irmão, através da palavra o Senhor me trouxe para dizer para você aqui hoje: você é filho de Deus, você é filho amado, você é geração eleita, você é propriedade exclusiva, e nada vai mudar isso sobre a sua vida, porque, irmão, a palavra diz que nós somos selados. Existe um selo sobre nossas vidas que o diabo não é capaz de arrancar sobre nós. Nós somos marcados por Cristo, nós somos selados com o sangue de Cristo. Quando o diabo olha para as nossas vidas, ele é obrigado a enxergar todas as vezes que sobre nós existe o selo Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ainda que você se perca no meio do caminho, ainda que você falhe no meio do caminho, a sua identidade de filho de Deus não muda. Uma vez que você é nascido de Cristo, você é gerado em Cristo novamente, você não perde a sua identidade. É só você olhar para a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele decidiu sair de casa, ele decidiu abandonar o pai, ele decidiu abandonar a casa. O filho pródigo saiu, mas depois de um tempo, depois de ter sofrido, de ter passado uns apertos, o filho pródigo voltou. Só que, irmão, este jovem, ele saiu como filho, mas ele também voltou como filho. Ele saiu como filho, mas ele retornou sendo recebido pelo pai como filho. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o filho pródigo, ele pensou que quando ele voltasse para casa, ele voltaria como escravo. Só que o pai falou: filho, você não é escravo, você é filho. E uma vez filho, irmão, sempre filho. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ainda que você se perdeu no meio do caminho, ainda que você falhou no meio do caminho, ainda existe sobre você a identidade de filho. Ainda existe sobre você o selo de filho. Irmão, o mundo pode olhar para você e dizer que
você não vale nada. Porque o que mais o mundo tem tentado fazer hoje é desvalorizar o ser humano, desvalorizar a juventude. O mundo tem tentado provar para os jovens que para ser notado precisa vestir roupas quase seminu, precisa expor o seu corpo, precisa falar palavrão, precisa beber uma noite inteira para ser notado. Só que, irmão, o mundo está ensinando que a juventude, ela está vivendo algo que não é verdade, está vivendo um engano. Irmão, e ainda que o mundo, ele tenta te dizer que você não vale nada, que você não tem valor, ainda que o diabo às vezes tenta colocar em seus pensamentos que você não tem valor, a palavra diz que você foi comprado por um alto preço de sangue. Irmão, ainda que o mundo tenta pregar que o seu corpo é um objeto, a palavra diz para você em 1 Coríntios 6 que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ainda, irmão, que o mundo diz que você deve se relacionar com qualquer um, que você deve passar por todo mundo e está tudo certo, irmão, a palavra diz que você é propriedade exclusiva de Deus e que para alguém ter acesso a você, primeiro terá que ter acesso ao dono, primeiro terá que buscar a Deus. Irmão, a palavra está dizendo para você aqui nessa noite, você possui uma identidade, você possui um propósito, você possui uma marca sobre a sua vida que é filho de Deus. Então não abra mão dessa identidade, não abra mão dos seus princípios, jovem, não abra mão dos seus valores, não negocie os seus valores com este mundo. Irmão, ainda que você viva no mundo que pertence ao maligno, ainda que você viva no mundo, ainda que você viva num ambiente, seja familiar, seja de trabalho, seja escolar, em que as pessoas estão nas trevas, então que você seja a luz neste ambiente, que você seja a luz neste lugar. Irmão, tenha a sua identidade firmada em Cristo e não negocie quem você é.